Mas, portanto, nunca passou pela situação de ser assediado pelos gabinetes de imprensa com os tais press releases para tentar fazer passar mais uma notícia sobre uma inauguração do novo FAB, do novo FAB. Press releases chegam nas redações às dezenas, sempre chegaram. Agora, eu estou a falar de corrupção. Isso soube que havia quem, sob a forma de avança, mas, digamos, não tenho provas, é daquelas coisas que consta que, às vezes consta muito, mas, digamos, eu pessoalmente nunca fui alvo, não quer dizer que não me telefonasse por exemplo, quando eu tinha a página literária, não me telefonasse um escritor ou que não fosse almoçar comigo para fazer uma recensão ao livro dele, até uma cena que me deixou, mas que é quase caricato, é patético. Uma senhora que me telefonou, andou meses a telefonar-me para fazer uma crítica a um livro de poesias da irmã dela. Eu-lhe sempre dizendo que ia tendo muitos livros, e adiante. E a senhora, eu um dia cheguei ao jornal e tinha um envelope da senhora. E lá dentro tinha uma nota de 1.000 euros. Que eu tive que telefonar à senhora, disfarçando, a tentar, e consegui que ela me dissesse, quer dizer, a morada, e mandei-lhe devolver o dinheiro. Que as pessoas... Em Portugal há muito esse... As tradições sul-europeias, do sul da Europa, vêm de longe, digamos, da cunha, e que as pessoas pensam, eu estou a telefonar. Presumo que a senhora devia interpretar eu não dar seguimento, a estar à espera, digamos, de alguma coisa, e ela quer acreditar até que naturalmente interpretou assim, eu vou-lhe pagar, quer dizer, ele faz. Portanto, isso está muito na cultura portuguesa, e não me admiro se agências de publicidade fazem isso. Faziam, digamos, muito, como é que é dizer, sei lá, daquelas, isto sempre fizeram, digamos, recepções, cocktails, que convidam, mas isso, digamos, não compromete. A pessoa pode lá ir, mas é das coisas do negócio, eles expõem, davam-nos papéis, davam-nos coisas, mas, digamos, não, digamos, depois, se havia alguém que depois ficasse mais ligado por dar mais notícias, claro que isso não sei, mas, digamos, é natural também que as empresas estão, digamos, é o papel delas, é naturalmente tentar que os jornalistas coloquem notícias. Digamos, cabe aos jornalistas, digamos, ajuizar se aquilo tem ou não cabimento e se tem lugar para dar a notícia. Mas isso faz parte, digamos, da pequena miséria de todas as redações em todo o mundo. Mas mesmo quando não era para benefício próprio e particular de um jornalista, não havia situações em que a própria direção do jornal fazia quase que uma moeda de troca, a dizer, se esta empresa investir X em publicidade no meu jornal, em troca eu faço algumas reportagens quase que por encomenda. Nunca teve situações dessas? Não. Eu não tive, mas como eu acabei de dizer, também não estive em posição, digamos, de poder surpreender negociações desse tipo. Agora, não digo que elas não possam ter acontecido, até porque testemunhei daquelas pequenas coisas que vinham. De vez em quando o diretor faça lá uma notícia e nós percebíamos que a notícia ia dar a um amigo dele. Aquelas coisas que nós sabíamos, se isto não fosse do amigo do diretor, isto não passava. Mas nunca aconteceu isso, digamos, na minha experiência, nunca estive confrontado com uma situação
que visse que isto é digamos, há aqui uma corrupção sistemática e isto é para vender ou para comprar. Nunca. Agora, que o meio é propício a situações dessas, isso é. E sobretudo, quer dizer, em períodos em que se ganha mal, o ganhar-se mal é naturalmente meio caminho andado para a corrupção. Retomando as suas atividades, agora já não na imprensa nacional, mas na Unesco. Em 98, assume a presidência da Comissão Nacional da Unesco. Sim. Simultaneamente, também é provedor do Diário de Notícias. Sim, isto foi voltado. Porque no final da Casa da Moeda convidaram-me para voltar a colaborar com uma coluna no Diário de Notícias, que eu mantive para aí 20 anos. E depois fiquei como... Convidaram-me também para provedor. Na Unesco, a Unesco deu-me alguma experiência a nível das relações internacionais. A nível mais do que das relações internacionais, das organizações internacionais, como é que elas funcionam. A Unesco é uma organização que se desdobra em tantas atividades, cabe lá tanta coisa que, digamos, eu diria que não é o tipo de organização para as quais eu estou fadado. Porque eu gosto muito de organizar, sou muito cartesiano, no meu trabalho, gosto muito de organizar. E a Unesco, não. Olha, o mundo da Unesco, contrariamente àquele mundo que eu conheci nos jornais, o mundo da Unesco conheceu um mundo, vive muito de conhecimentos. O mundo vive muito de conhecimentos. As coisas fazem-se de conhecimentos. Mesmo os dirigentes, altos dirigentes da Unesco, eu creio, e também não só da Unesco, porque conheci pessoas de outros organismos internacionais, como não estão ligados a Estados, mas circulam entre os Estados, eles fazem muito essa gestão de conhecimentos com, por um lado, ministros, por outro lado, gente da sociedade civil. A Unesco é muito dada, porque aquilo não tem regras muito rígidas e, portanto, quando não há regras muito rígidas, nem pode haver, para um mundo, uma coisa tão vasta, nem pode haver. Isto, fatalmente, dá cá pessoas a circular que você vê por ali, não sabe muito bem, mas que, digamos, a Unesco, como todos os organismos internacionais, tem batalhões de lobbyistas. Você vê a circular por aí. Agora, dá a possibilidade de fazer, digamos, coisas concretas. Quer dizer, por exemplo, sei lá, eu trabalhei bastante com as escolas, a rede de escolas associadas à Unesco. Nós fazíamos, organizamos com os professores dessas escolas todos os anos encontros nacionais, onde eram debatidos várias questões. Tínhamos ligações, exatamente, com prémios para escola, trabalhos de alunos e tudo isso. A Unesco, porque eu fixei muito na atividade das escolas e no património. Porque depois aquilo dava também para jornalismo, para comunicação. Não quer dizer que não acompanhasse as reuniões e não fizesse circular a informação que de lá recebia, mas, digamos, a Unesco, quando por lá fui, tinha havido, na década anterior, uma intervenção muito ativa da Unesco no domínio da informação e tinha sido, digamos, errada. Tinha sido chamada pata na poça. Porque tinha sido a intervenção da Unesco no domínio da comunicação tinha levado a Inglaterra e os Estados Unidos a abandonarem a Unesco. Ainda lá não estavam quando eu lá voltei. Regressaram enquanto eu lá estive. Por uma razão muito simples, é que a Unesco resolveu criar lançar a ideia de criar uma nova ordem internacional. Uma nova ordem internacional da informação. E porquê? Porque os países africanos, os países do Hemisfério Sul, se queixavam que as agências noticiosa, toda a informação que circulava, era produzida por agências do Norte. E o célebre relatório Mbow, de que já devem ter ouvido falar, que colocou a Unesco inteira, quer dizer, em pé.
em pé de guerra, levou a que os ingleses, que são donos de muitas dessas agências de comunicação, saíssem, abandonassem e os americanos também. Quer dizer que não, porque a ideia era ir criar agências de informação no hemisfério sul. E os ingleses disseram que não vamos pagar a criação de agências que se vão limitar a dizer mal de nós e onde países que não têm qualquer experiência nem qualquer sensibilidade à liberdade de informação, à neutralidade, etc. Todos os valores que, mal ou bem, apesar de tudo, são cultivados, embora às vezes vilipendiados, no hemisfério norte. E, portanto, até também por essa razão, a atividade da Unesco no domínio da comunicação, enquanto ela esteve, portanto, nos finais do século XX, não era, digamos, muito notória, sobretudo porque não tinha sido notável na década anterior, numa década atrás. Mas não, no domínio das escolas e no domínio do património, nós, de facto, houve um trabalho interessante, porque, de facto, está um programa muito consistente da Unesco, o Programa do Património, em que, digamos, reforçou ou alterou completamente a qualidade da ligação dos países ao seu património histórico. Que era uma coisa que dependia do governo que estava, digamos, a cenoura da Unesco acabou por, digamos, transformar isso numa coisa que está, digamos, na pauta da avaliação que as populações fazem dos seus governos, digamos, o cuidado e a importância do património. A Unesco pôs, inclusive, à disposição dos Estados toda uma série de tecnologias, das tecnologias que estão hoje em dia disponíveis já, mas a Unesco aconselhou, foi através de relatórios, através de visitas de técnicos, fez muito isso, e a verdade é que em Portugal, se os primeiros reconhecimentos como património da humanidade foram, por um lado, os monumentos óbvios, mas também foram monumentos, que resultaram da atividade basicamente política, ou seja, não houve grande investigação da Unesco, por um lado, porque os Jerónimos, a Batalha, a Alcobaça, digamos, não houve assim grande, digamos, intervenção. Depois, como a Unesco já, quando foi o Porto e Sintra, já concedeu, mas pôs como condição que se fizessem ou seja, deixou todo um caderno de encargos para qualquer das coisas, o que significa que, se não tivesse sido a mobilização política, aquilo eram, digamos, reconhecimentos que não deviam ter surgido logo naquela altura, porque normalmente a Unesco aconselha primeiro e reconhece depois. Aqui fez o contrário. Depois, no Douro, por exemplo, o Douro e Guimarães, e foi quando eu lá estive, mas também porque todo este processo já estava desenvolvido, são, digamos, patrimónios que quando são reconhecidos, já desenvolveram todo um trabalho notável de preservação de zonas e de reparação. Em Guimarães está o trabalho notável, até lá houve uma equipa, uma arquiteta, Alexandra Gesta, e toda uma quantidade de gente que trabalhou em Guimarães, e porque houve uma sucessão de presidentes da Câmara, de vários partidos, que, digamos, mantiveram aquilo como meta. E não veio um que estragasse o que o anterior tinha feito. E o trabalho em Guimarães, eu falei com vários técnicos da Europa e todos eles elogiaram o trabalho que se fez, digamos, consistentemente, sei lá, todas aquelas casas, a reparação das casas no centro histórico. A Câmara criou uma casa onde deslocava as famílias por um tempo enquanto lhe reparava a casa, para não deixar fazer coisas. Isso depois foi replicado no Porto, já mais tarde, mas foi feito.
Portanto, isso, há um trabalho enorme da Unesco. A mesma coisa no Douro, em relação ao Douro. Muitas, proibir a construção, travar a construção que já começava a ir por ali para aquelas barreiras abaixo. Mas houve um trabalho também de gente da Casa do Douro e daqueles vinheteiros ali, e alguns, obviamente, até da Universidade de Trás-os-Montes, que se interessaram por aquilo e que, digamos, foi um trabalho com ali técnica, ali, digamos, não há só o bonitinho para os técnicos verem, não, é uma coisa que é feita por fases, que leva anos e que tem, bom, agora estão a colher frutos através do turismo e tudo isso. Mas aquilo houve ali muito trabalho de muita gente, digamos, que não vê nos jornais, que não se sabe, mas que trabalhou ali muito, trabalhou muito bem. E que gente fui algumas vezes com pessoas dessas à Unesco, apresentei técnicos da Unesco a essa gente e trabalharam consistentemente. E quando é assim as coisas fazem. Sintra, por exemplo, foi toda a área paisagística de Sintra, tudo aquilo. Bom, enquanto eu lá estive, todos os anos havia relatórios sobre o Parque da Lua, como é que se chama, da Lua, do Monte da Lua. Criaram uma associação de sucessivos da Câmara. Aquilo está permanentemente em risco, digamos, de ser retirado. Porque a manutenção depois é muito difícil, sobretudo quando a coisa não começou bem. Mas havia muitas... Lá está, a cúpula da Unesco nessa altura era muito tocado lá com os dirigentes portugueses dessa altura, os mais altos dirigentes da nação. Nessa altura, tuteavam-se muito com o diretor-geral da Unesco. E não quer dizer que Sintra não seja de facto um monumento, mas depois há o lado técnico, que é até onde é que vai o monumento. Até onde é que vai. E isso poderia ter sido mais bem delineado e delimitado também, para que depois não houvesse esses problemas que há. Não sei, agora confesso que como devem imaginar, estou longe dessas coisas, mas até há pouco tempo lia nos jornais que havia queixas da Unesco relativamente ao que se passava no Monte da Lua, na Serra de Sintra e na paisagem. E foi isso foram esses os meus dois focos na Unesco. E a sua função de provedor? Como provedor, e aí liguei mais... Aí eu tive diretamente, talvez a minha ligação mais estreita à comunicação ainda foi quando estive como provedor. Eu creio que, aliás, o cargo de provedor foi um cargo que, digamos, dura o tempo das rosas, quer dizer, acho que já sinto a declinar, sinto que os jornais já deixaram de ter, agora ao da televisão, salvo erro, e da rádio. Mas eu tinha a sensação que o cargo veio... o cargo não, a função está a perder a autoridade e o reconhecimento. Quer dizer, e, portanto, naquela altura ainda era muito recente, o cargo tinha havido um provedor de um jornal desportivo, o Record, que foi. Depois... o Diário de Notícias tinha sido o primeiro, e eu fui para aí um ano depois de ter sido criado o provedor no Diário de Notícias. Fui tendo sempre apesar de tudo, tive mais repercussões da parte dos leitores do que se esperava, do que eu esperava. Embora os leitores esperassem sempre é o lado ingrato daquela função. E é por isso que ela acaba por não vingar, pelo menos na nossa tradição. Quer dizer, uma tradição muito alemã, não é? Nos Estados Unidos aquilo é outra coisa. Tem muito, digamos, focam-se muito em coisinhas muito concretas dos leitores. É quase uma porta de entrada de reclamações dos leitores sobre que, porque aqui não esta estrada em frente à minha porta está muito má, e coisas assim. Bom,
a função criou uma expectativa que era, digamos, o provedor é o vingador dos jornalistas, um pouco isso. Ora, às vezes tem que o ser, mas nem sempre o é. E mesmo quando tem que o ser, aquilo tem que justificar muito. Ora, mas com a justificação, por um lado, dá alguma serenidade ao cargo, que é assim, acho que é assim que ele tem que ser exercido. Mas, por outro lado, retira a agressividade com que o leitor está relativamente a uma notícia. E, portanto, digamos, dificilmente o provedor satisfaz a vontade com que o leitor está ao jornalista, de tal maneira que escreveu uma carta para o provedor a fazer queixas e tal. E é normal, o leitor quer ver a sua opinião secundada por alguém que supostamente tem alguma autoridade sobre o assunto. Mas, apesar disso, fui tendo bastantes como é que é dizer, bastante correio de leitores. Agora, para mim, o grande espanto, isso escrevi-o, mais do que uma crónica, mas sobretudo na última crónica foi, digamos, foi a reação dos jornalistas. Uma coisa, digamos, que Lampião diz que as senhoras nem com uma flor se bate, digamos, aos jornalistas, quer dizer, não sei, nem com algodão. Nem com algodão se lhes toca. Porque, de facto, pessoas que tinham trabalhado comigo e que eu conhecia há muitos anos, que deixaram de me falar por coisas que eu ficava, digamos, mas porquê? Bom, porque não elogiei o trabalho dele. Quer dizer, portanto, tem esse lado, mas bom, apesar de tudo, já tinha idade para conviver bem com essas reações, mas foi, de facto, o lado digamos, de gente que ficava com ódios mortais porque se lhe tinha criticado ou que se lhe tinha dito que um trabalho dele, quer dizer, não estava como deveria estar ou coisa do género. Isso foi digamos, porque depois, exatamente porque o jornalismo é paixão, quer dizer, essa paixão depois tem essas coisas. As coisas muito apaixonadas têm sempre esse lado, digamos, de não verem as coisas com o mínimo de frieza ou o mínimo de capacidade. Mas eu penso, ainda acreditei a princípio que aquilo teria uma função digamos, pedagógica tanto para dentro como para fora. Pelo menos foi assim que eu entendi. Outras pessoas depois me chegaram e fizeram isso muito de vingadores dos jornalistas e a coisa não correu bem porque as pessoas se incompatibilizaram. Mas, enfim, também não... os jornalistas, por assim compatibilizarem, também, no meu caso, não custou muito. Um ou outro, não foram assim tantos. Aliás, eu publiquei as crónicas que tinha escrito como provedor e na badana do livro, uma das coisas que transcrevo foi uma mensagem que recebi do Sindicato dos Jornalistas, que era presidido pelo Alfredo Maia, que é insuspeito de pensar ideologicamente como eu, mas que me mandou, no final quando eu cessei funções, me mandou um telegrama muito simpático e muito, muito generoso. Portanto, eu digo que os jornalistas são, como estou a dizer, que esses jornalistas que concretamente com quem eu fiz qualquer reparo, porque não está no meu estilo, digamos, ofender ninguém, muito menos por escrito e naquelas funções, mas há essa sensibilidade. As pessoas, digamos, no seu pedestal, imaginam-se que é... Mas havia, repara, uma das minhas... Isso faz-me lembrar um outro aspecto. Sabe qual foi um dos meus combates no jornalismo? Foi, digamos, o direito de resposta. O direito de resposta dos jornais. Eu que tinha conhecido nas redações, tinha conhecido uma regra, e em todos os jornais onde eu trabalhei, a redação, o jornal nunca dá razão ao leitor. Isto era um princípio. Não vale a pena virem dizer que não, porque eu conheci em vários jornais. Assim.
o diretor recebia uma carta, sei lá, uma carta no queixosa, o diretor, o chefe de redação, chamava lá um jornalista, e normalmente era alguém já habituado a fazer estas coisas, vê lá aí que responde e tal. E normalmente era sempre, quer dizer, o jornal ou arranjava uma explicação estrambólica ou chamava nomes ao leitor, o leitor é que era tolo. Isso era assim. Bom, a coisa foi de tal maneira que o professor Vital Moreira tem um livro sobre o direito de respostas. Escreveu para aí no final dos anos 90, para aí um ano antes de eu ser professor. E aquilo depois foi escrito na lei que a resposta tinha que ser... A resposta, portanto, a publicação, mas não no mesmo dia. Portanto, ou seja, teve que haver legislação para quebrar um costume que vinha de muito antes. Porque não quero imaginar, quer dizer, a forma como a dificuldade que um jornal tinha em reconhecer que tinha errado. Quer dizer. Resquícios do corporativismo. Completamente. Mas isto era feito assim, o jornal não pode. Caímos presos na lama, ficamos... E de facto não... E pensava, o leitor é só um, nós vamos falar com os outros não acreditam nele, nós somos nós. E era sistematicamente a forma de... E isso... por exemplo, quando havia uma pessoa que tinha prestado um depoimento e que o depoimento não tinha sido bem transcrito, era sistematicamente, transcrevia-se aquilo, mas o jornalista tinha que escrever uma coisa por baixo e dizer, mas de onde é que tinha... Ele disse-me isto. Que era criava uma agressividade relativamente aos leitores e uma impunidade relativamente ao jornalismo. Isso hoje está melhor, mas isso custou muito e foi um combate nessa altura. E ainda estava muito vivo quando eu fui provedor. Muitas das coisas eram exatamente para dizer, deixe o leitor exprimir-se, publique-se, deixe, e depois, mas serenamente, reconheça aquilo em que o jornal tem razão e aquilo em que não tem razão. Mas isso era uma cultura enraizada e de que maneira? Mas esse livro que estava a referir é o livro de reclamações, os exercícios de ontologia da informação, não é? Sim, que acaba sim, por publicar em 2001. Que é, se calhar, um livro menos conhecido. Sim, não... Os seus livros mais conhecidos são sempre na área mais dura da filosofia e da filosofia política, sim. em especial. Mas em questões de deontologia, e pensando agora nas novas gerações e na multiplicidade de outras formas de comunicação, quais são assim os grandes eixos que acha que faz sentido hoje tocar? Bom, eu penso que a comunicação está a dar uma reviravolta que ainda acho que a Academia ainda não a pensou suficientemente. Eu próprio não a pensei suficientemente, até porque não me dedico isso a 100%, mas sou muito mais curioso. Mas eu penso que o que está a acontecer, e agora o que veio a utilização que se está a fazer. Hoje é um dia bom para falar disso. É completamente diferente como é que é de dizer, do envenenar as massas, digamos, intoxicar as massas. É uma coisa que os jornais faziam, a propaganda fazia isso. Agora o que se faz já não são as massas, já não são o objetivo. Agora o objetivo é fatiar as massas. Ora, e fatiando as massas, não só fatia-se as massas, e depois fatia-se os indivíduos. Fatia-se os indivíduos, quer dizer, e a comunicação que, mal ou bem, assentava em, digamos, por um lado, numa tentativa de argumentação, noutra de persuasão, quer dizer, portanto, e daí o lado, como é que é dizer, de escrita, a forma de, digamos, as técnicas de escrever, seja uma notícia, seja um comentário jornalístico, tem super, porque são formas de persuadir e não apenas de argumentar
como se argumenta academicamente. Racionalmente. Portanto, o jornalismo sempre teve o seu objetivo sempre foi, digamos, A adesão. a passionalidade e sempre conseguir a adesão das pessoas. Neste momento, a coisa começou-se. Eu acho a ingenuidade com que vêm dizer que pensaram que isto que não passava do mundo das empresas, que não passava para a política. Bom, e agora até há gente a pedir que tem que se legislar para não entrar na política. Bom, nos Estados Unidos, de acordo com as emendas à Constituição, isso não será sequer legal fazer isso. Mas mesmo aqui mesmo na Europa, se não se faz nas empresas, far-se-á forçosamente. E aí o que é que se passa? Aí nós, digamos, nós estamos na desordem. A comunicação está exatamente caótica. Não sei, está o caos no verdadeiro sentido da palavra. Porquê? Porque até aqui, seja sei lá, quando você dirige-se à emotividade ou à passionalidade das pessoas, não pensa à média das pessoas. Isso explica-lhe que haja jornais nacionais e depois os jornais locais a dedicar-se a outros assuntos, mas a política está tentado sempre organizada a nível de Estados-nação. Agora, portanto, isso explicava-lhe, quer dizer, conquistava o seu eleitorado em bloco. Comprava-se, como é que se chama? Por atacado. Atacava-se por atacado, passa o plenário. Neste momento, não. Neste momento, quer dizer, quero fazer um jornal, a linha editorial de um jornal, a quem é que se dirige? E dentro desse a quem é que se dirige, repare, quer dizer, hoje em dia, tecnologicamente, pode-se direcionar, não há afetividade ou há emotividade global da pessoa, mas, sei lá, é fácil ver que qualquer ressentimento que você guarda. Qualquer pecadilho que teve, qualquer coisa que lhe está lá a moer da infância, ou que está na adolescência. E tudo isso, quer dizer, hoje em dia pode fazer e permite fazer, digamos, direcionar as mensagens para, digamos, pontos muito reduzidos e, obviamente, e é fácil mandar para aquele indivíduo ou para 20 indivíduos ou para... Na campanha, creio que numa das últimas campanhas, ou não sei se foi do Brexit, se foi da presidência dos Estados Unidos, chegaram a ser mandadas mensagens para 3 pessoas. 3 pessoas. Ou seja, é isso que eu chamo de caos, quer dizer, mas tecnicamente já não... Quer dizer, não há impedimento. Não só não há impedimento, como os próprios custos... São baixíssimos. O impedimento podia ser o custo. Sim, não, digamos... Podem-se, digamos, aquilo, através, digamos, da máquina, dirige mensagens para 20 milhões de grupos de 3 pessoas. Já tem 60 milhões. E, portanto, isso deixou de fazer sentido, que o órgão de comunicação social, quer dizer, muito, digamos, a falar urbi et orbi, aquele que os... o broadcast, exatamente. Mas mesmo aquela ideia da comunicação que vem muito do iluminismo e que ainda no século XX, com que o Habermas andou e fez toda a sua carreira, quer dizer, o espaço público, que é o espaço público que não existe neste momento. Como é que os meios de comunicação vão funcionar? Eu não sei, quer dizer, não tenho ideia nenhuma. Sei que há 10 anos, ou há 11 anos, a minha última crónica nos jornais foi a dizer que os jornais iam acabar. Muitos amigos me mandaram, quer dizer, SMS simpáticos na altura, a dizer, esperemos que estejas a exagerar. Esperemos que não. Quer dizer, e não acreditava. Mas, de facto, essa escrita não tem, digamos, vai ter uma vida já muito curta nos próximos tempos, e as próprias televisões e rádios não estou a ver como é que se pode funcionar. E, para não dizer já mesmo as próprias sociedades, porque tudo está ligado, quer dizer, as sociedades estão ligadas ao Estado, que o Estado tem uma nação por baixo, e ao haver uma nação, ou seja, um grande grupo
que partilha um conjunto de ideias mais ou menos comuns, é que lhe permite ter uma televisão que aponta para aí, ou uma rádio. A partir do momento em que você não tem isso, vejam o reflexo disso, seja os partidos políticos, eles estão-se a fragmentar e a fazer e desfazer novos, quer dizer, tudo isso já há tudo. Na Europa, o xadrez político, que era uma paisagem mais ou menos fixa, estável, de uma alternância razoável. Neste momento ela está-se a italianizar, ou seja, a fazer e a desfazer. Porque mesmo os partidos que não é só, as pessoas estão estão a ser substituídos para novos partidos, não. Os novos partidos que aparecem não têm a consistência que tinham os antigos. É o que se chamava movimentos. Movimentos, exatamente. E infelizmente há colegas meus que estão convencidos, andam por aí com as alucinações dos novos mídias, digamos que é os movimentos de cidadãos, isso vai dar a cidadania, vai dar, quer dizer, isso não é possível, quer dizer, isso é possível através desse sistema organizar uma ação. Que as pessoas confundem, quer dizer, a política não é organizar uma ação. A política é organizar uma coisa que fica gerações sucessivas. Organizar uma ação é fácil. Já é fácil. Tem manifestações de 1 milhão de pessoas, ou 2 milhões. E as pessoas dizem, estão a ver, agora é assim. Mas é assim o quê? Isto. As mulheres em Espanha, ainda estava a ler nos jornais, já há muita gente a dizer isto que eu estou a dizer. Semana passada, ou no dia da mulher, houve a greve e aquelas Cibeles e tudo aquilo, encheu-se, uma manifestação com mulheres e homens também, a causa das mulheres. Bom, isso politicamente quer dizer o quê? Politicamente você tem que criar uma coisa estável e depois tem que criar ali alguém que manda, porque elas estão a manifestar-se contra, já essa especificamente não era uma manifestação contra ninguém, porque toda a gente estava de acordo. Toda a gente está de acordo, em princípio, a não ser alguns. Sim, mas até podia ser uma manifestação contra 3 banqueiros ou coisa do género. Mas era uma ação pontual. E em que estão todos virados para o mesmo lado. A partir de na política você tem que fazer uma coisa que é pôr uns assim e outros assim. Quer dizer, sendo que os assim nunca conseguem satisfazer todos assim. E os assim também é o confronto entre as várias pessoas. Bom, agora creio que temos mesmo que